A reforma tributária já chegou. E você, já está preparado para recebê-la? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. Hoje eu vou te dar 4 dicas práticas para você iniciar esse processo de transição de forma tranquila e sem surpresas. Dica número 1: revisar o seu regime tributário. Será que ele continuará sendo mais vantajoso a partir da reforma tributária? Precisamos fazer simulações. Como eu já disse na semana passada, a reforma tributária trará mudanças profundas na forma como as empresas vão pagar os seus impostos no Brasil. Revisar esse regime hoje passa a ser uma estratégia de preparação. E por que você deve revisar agora, né? Eu vou te dar 3 motivos. Primeiro motivo, a transição ela será gradual. Vai chegar um momento em que haverá uma convivência entre os tributos atuais, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, com os novos, CBS e IBS. Estar no regime mais adequado pode reduzir o impacto dessa sobreposição. Em função do impacto setorial, nós já sabemos que existem setores que terão um aumento na carga tributária. Existem outros que terão uma redução com esta reforma. Antecipar simulações pode evitar surpresas, em alguns momentos até desagradáveis. Terceiro motivo: planejamento de médio prazo. A escolha do regime agora pode influenciar diretamente no seu caixa, na sua precificação e até na competitividade das empresas quando as novas regras começarem a valer. E o que você deve considerar nesta revisão? O faturamento atual e aquele previsto para 2026. A sua margem de lucro real e aquela presumida, para que você não pague impostos além da capacidade contributiva. E aí você acaba indo para a evasão fiscal. Identificar o perfil dos seus clientes e fornecedores. Negócios que compram ou vendem para empresas sujeitas ao IVA poderão ter mais vantagem se estiverem em regimes que permitam créditos. Eu falei sobre isso no vídeo da semana passada, vocês lembram? E investimentos em tecnologia e estrutura. Hoje, o regime do lucro real já exige controles mais detalhados, facilitando a adaptação futura. O ideal é que outros regimes também se adequem da mesma forma. Dica número 2: mapear créditos e obrigações. Identificar os créditos fiscais que você tem hoje e as possíveis mudanças no aproveitamento deles vai fazer toda a diferença no futuro. Uma das principais diferenças no novo sistema é o aproveitamento amplo e não cumulativo de créditos, que será bem mais transparente que o modelo atual. Pelo menos essa é a promessa da reforma tributária. Então, empresas que hoje possuem créditos de PIS, de COFINS, de ICMS ou até de ISS, precisam avaliar se e como poderão utilizá-los durante o período de transição. A legislação prevê mecanismos de compensação, mas isso pode variar conforme o tipo de crédito. E muita coisa ainda está mudando. Além disso, haverá uma mudança nas regras de aproveitamento. Com a CBS e o IBS, a regra será de crédito amplo, mas os critérios de transição ainda exigem atenção. Setores mais impactados, como indústrias e empresas de serviços, como telecom, transporte e saúde, precisam se preparar para entender como os créditos de compras e investimentos vão se comportar. Fora que compras de máquinas, equipamentos e até contratos de longo prazo podem ter aproveitamentos diferentes antes e depois da transição. Antecipar ou adiar investimentos pode gerar uma economia, mas precisa ser bem analisado.
Benefício da identificação antecipada, né? Garantir o uso de créditos existentes hoje e que podem ser limitados ou até extintos, preparar a contabilidade, uma vez que os controles internos do novo modelo exigirá mais rastreabilidade, reduzir riscos de perdas financeiras durante essa transição. Dica número 3: adequar sistemas e processos. E aí você tem que atualizar todos os seus sistemas a partir da própria emissão de notas fiscais e integração de dados. Essa reforma, ela não vai impactar apenas cálculos de impostos, mas também infraestrutura tecnológica e processos internos das empresas. Com a criação da CBS e da IBS, além da transição até 2033, será indispensável revisar e atualizar sistemas para garantir a conformidade fiscal. E por que começar a adequação agora? Até 2033, as empresas terão que lidar com tributos atuais e novos. Então, precisa sim de sistemas capazes de calcular e registrar impostos em paralelo. Olha a confusão. As notas fiscais eletrônicas, elas precisarão refletir as novas alíquotas, as regras de créditos e campos específicos que foram criados para o IVA Dual. Isso significa a atualização obrigatória dos sistemas de emissão, que já está acontecendo. Sistemas de gestão terão que se adaptar para controlar esses créditos, os débitos e relatórios de forma automatizada, a fim de se evitar falhas, a fim de se evitar multas. E como a reforma tende a ampliar a transparência e o cruzamento de informações entre União, estados e município, empresas com dados descentralizados correm maior risco de inconsistência. E na inconsistência vêm as multas. O que precisa ser revisto nos processos internos? Parametrização correta de NCM, de CFOP, de CST, isso já está acontecendo, tá? Todas as tabelas, elas vão ser mudadas e elas já estão sendo disponibilizadas. Alguns profissionais já estão, já montaram e já estão disponibilizando algumas tabelas que precisarão ser implantadas. Rotinas de escrituração fiscal, digital, que terão novos layouts, novas exigências. E o treinamento de equipes, que eu imagino que seja o mais importante. Não só da contabilidade, como do fiscal e como do TI, que deverão lidar com esses novos procedimentos. E o monitoramento em tempo real da carga tributária, permitindo ajustes rápidos em precificação e em contratos. Riscos de não se adequar: emissão incorreta de notas fiscais e autuações. Perdas de créditos fiscais por falhas de registros. Custos maiores para você ajustar sistemas às pressas durante a transição. E, o mais importante, perda de competitividade frente às empresas que já estão adaptadas. E quarta e última dica: capacitar a equipe e buscar apoio especializado. Treinamentos internos e acompanhamento com profissionais especializados é o que tem de mais importante nesse momento. A reforma tributária, ela não vai trazer apenas novas regras, mas um novo jeito de pensar e operacionalizar a tributação no Brasil. Por isso que preparar equipe e contar com especialistas é tão importante quanto revisar números e sistemas. Por que investir em capacitação, né? A transição ela será longa, a transição será complexa. Os erros deverão ser eliminados ou reduzidos. Com uma equipe preparada, você terá ajuda na estratégia empresarial. Treinamentos trazem autonomias.
E por que buscar apoio especializado? Para uma interpretação mais técnica da legislação. Existem pessoas que estão debruçados sobre as legislações, estão interpretando de forma bem técnica a legislação. Uma vírgula faz diferença, um ou faz diferença. Fazer simulações personalizadas, com atuações constantes e treinamento sob medida. Em resumo, precisaremos reduzir os riscos de autuações e penalidades, precisamos garantir o aproveitamento máximo dos créditos fiscais, precisamos evitar custos extras de retrabalho e correções emergenciais, e precisamos transformar a nossa equipe em um ativo estratégico, capaz de usar a reforma tributária a favor da empresa. Começar agora significa economizar tempo e dinheiro. Qual dessas dicas você vai colocar em prática primeiro? Conte aqui nos comentários. E não deixe de ler os artigos que eu deixei lá no blog do meu site. Impactos da reforma tributária por setor da economia, reforma tributária, uma visão do futuro, e a importância do compliance e da governança tributária durante o processo de reforma. Finalizo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.